Seleção brasileira é a pauta deste vídeo. Nós vamos trazer aí a convocação que saiu agora há pouco. Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira, divulgou na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF, na manhã deste domingo, e trouxe aí os convocados para os amistosos que serão realizados no mês de junho contra as seleções de Senegal e seleção de Guiné. Uma convocação aí um pouco abaixo do esperado. Então a gente vai trazer todos os preparativos, todas as convocações e, é claro, os preparativos que envolvem a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. A gente vai trazer agora o trecho onde o Ramon Menezes, técnico da seleção brasileira, traz todos os convocados de goleiro atacante. A gente vai acompanhar agora aí, acompanha comigo aí todos os detalhes dessa convocação. Bom, então vamos aos nomes. Goleiros: Alisson, do Liverpool; Ederson, Manchester City; Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Danilo, Juventus; Wanderson, Mônaco. Laterais esquerdos: Alex Telles, Sevilha; Ayrton Lucas, Flamengo. Zagueiros: Ibañez, Roma; Éder Militão, Real Madrid; Marquinhos, PSG; Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense; Bruno Guimarães, Newcastle; Casimiro, Manchester United; Joeliton, Newcastle. Atacantes: Lucas Paquetá, West Ham; Malcom, Zenit; Pedro, Flamengo; Richarlison, Tottenham; Rodrigo, Real Madrid; Rony, Palmeiras; Vinícius Júnior, Real Madrid; Rafael Veiga, Palmeiras. Beleza, hein? Antes, eu só queria falar um pouquinho da lista, tá? Essa lista ela é composta por 14 atletas que estiveram na Copa, 5 estreias, tá? O Wanderson, o Nino, o Ayrton Lucas, Joeliton e o Malcom. Nós temos 4 retornos: o Ibañez, o André, o Veiga e o Rony. Nós temos 7 atletas que atuam no Brasil. A média de idade é de 26 anos. Então a gente pôde acompanhar aí os detalhes. Essa convocação saiu agora há pouco, neste domingo, para os amistosos que a seleção vai realizar contra as seleções de Guiné e a seleção de Senegal. Os jogos vão ser em Barcelona, né, na Espanha, e Lisboa, em Portugal. Esses 2 amistosos serão no próximo mês. Uma partida será dia 17 de junho e a outra partida será dia 20 de junho. Gente, a gente vai trazer os detalhes aí já para vocês aqui, ó, na sua análise, né, em relação a essa convocação. Primeiro, eu quero destacar o seguinte, gente. Eu acho que a seleção é convocada. Eu acho que cada um dá opinião, empresário, patrocinadores, enfim, porque o próprio técnico gagueja ao falar o nome de alguns jogadores que foram convocados. Se ele é o técnico, não é ele que já sabe o nome dos jogadores. Se você observar o trecho aí já no final aí, quando ele fala dos que participaram da Copa do Mundo, os que são estreantes na convocação sobre a seleção brasileira, enfim, você pode olhar aí, vários jogadores têm dificuldade até em pronunciar o nome de alguns jogadores. Agora a gente vai trazer alguma análise em relação a isso aí. Vamos começar pelos goleiros, né? Ele fez a convocação dos goleiros, que há bastante tempo, até da época mesmo do Tite, os 3 goleiros já eram utilizados: Alisson, do Liverpool; Ederson, do Manchester City, e o Everton, do Palmeiras. Eu vou dando aqui, baseado na convocação, quem seria meus titulares. O meu titular seria o Everton, do Palmeiras. Já falei isso em outros vídeos, em relação ao porquê que eu sempre questiono o Everton como titular. Não desmerecendo nem Alisson e nem Ederson, são goleiros também
do nível muito alto. Laterais, ele convocou Danilo, Wanderson, Alex Telles, Ayrton Lucas, né, novo aí como o convocado, certo? Então esses aí são os laterais. Eu colocaria ali, talvez, o próprio, digamos, o Ayrton Lucas, porque assim, gente, vamos já abrir um parênteses bem aqui em relação ao Ayrton Lucas. Tá passando um grande momento pelo Flamengo, sim, tá fazendo até gols, inclusive, participando bastante, tanto no sistema defensivo como no sistema ofensivo do clube do Flamengo, mas eu acho que é só para mostrar para a nação brasileira que ele está sendo convocado, mas muitas vezes nem vai utilizar o jogador. Eu poderia até começar com Danilo e Ayrton Lucas, né? Nesse amistoso. Seriam meus dois laterais. Zagueiro, Ibanes, da Roma, Éder Militão, Marquinhos e Nino. Aí eu colocaria Éder Militão e Marquinhos. Marquinhos pela frieza e Éder Militão pelo grande momento que está passando no Real Madrid. Seriam meus titulares da partida. Agora vem aí a parte que eu acho que as convocações da seleção brasileira tem que ter um cuidado em relação à parte do meio do campo da seleção brasileira. Como eu sempre falo, se não tiver um meio de campo consistente, meio de campo criativo, meio de campo que pensa rápido, que sabe cadenciar o jogo, que sabe a hora de acelerar, que sabe fazer com que essa bola chegue com qualidade aos atacantes, eu acho que nenhuma seleção, nenhum time consegue fazer um bom trabalho, porque eu acho que a parte fundamental, a parte mais importante, claro que todos os setores são importantes, mas eu acho que onde se ganha uma partida é com o meio de campo bem armado e a seleção brasileira erra muito nessa parte. Então vamos lá, meio de campo, André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joselito, até ele errou também, até eu aqui, do Newcastle. Eu não conheço o jogador em hipótese alguma, tá? Ele aí que vai me perdoar, ele não vai ver nesse vídeo mesmo aí, se eu estou falando que eu não o conheço, né? Paquetá do West Ham e Rafael Veiga. Se você pegar todos esses jogadores do meio do campo, eu pergunto para você, deixe bem aqui seu comentário, qual jogador é um jogador de armação, de criação da seleção brasileira? Paquetá? Paquetá tem um pouco de característica, mas não seria esse jogador ideal para ser o meio de campo. De todos esses convocados, o que tem mais características de fazer com que seja ali o camisa 10, vou logo até citar aqui o camisa 10, o cara que vai pegar essa bola do sistema defensivo e levar essa bola com qualidade ao ataque, eu só vejo o Rafael Veiga. Rafael Veiga, além de estar passando um grande momento pelo Palmeiras, para mim, é o único dos convocados, para você ver, é o único dos convocados da seleção brasileira aí que tem essas características de fazer um meio de campo consistente da seleção brasileira. Paquetá não tem, Casemiro é volante, não vai conseguir fazer isso, talvez um pouquinho Bruno Guimarães, mas também não vejo com essas características, então a seleção brasileira não pensa na hora de convocar, chamar jogadores com essas características para fazer com que a seleção brasileira tenha um potencial no meio do campo, assim como já teve com o Rivaldo, já teve aí com o próprio Paulo Henrique Ganso em algumas convocações, o Raí na época dos anos 90, enfim, vários jogadores, Ronaldinho Gaúcho, apesar que é um pouco, o Ronaldinho Gaúcho nem tanto, ele não faz essa parte de verdade de ser um meio campista ali, de conduzir a bola da forma que eu estou falando, de ser o jogador que leve a bola com qualidade ao ataque. Tá? Não estou desmerecendo que o Ronaldinho Gaúcho, para mim, é os top 5 que eu vi jogar. Então, hoje, para mim, a seleção brasileira é carente de um meia armador. Se tirar o Rafael Veiga, a seleção brasileira fica totalmente sem um meia armador. Agora vamos para os atacantes. Foram convocados Michael do Zenit, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vinícius Júnior do Real Madrid. Então aí, vale lembrar, né, o meio do campo aí que eu estava vindo montando aí minha seleção, eu colocaria Casemiro, para mim é indiscutível, tá?
como meu volante e colocaria Lucas Paquetá e Rafael Veiga. Eu colocaria ali, porque no caso com os jogadores que tem aqui, eu acho que é melhor esquema é 4-3-3, com a seleção, com os convocados que o Ramon Menezes fez neste domingo. Vamos para os atacantes, né? Como eu falei, então os atacantes aí para mim seria o Rony pelo um lado, Vinícius Júnior pelo outro e Pedro centralizado. Esse aí seria mais ou menos eu colocaria o Rony pelo um lado, Vinícius Júnior pelo outro e o Pedro centralizado. Porque o Richard está ótimo, está voando no Tottenham, está um jogador excepcional, mas eu pelo toque, né, pelas características de saber jogar de costa para o gol, saber cabecear super bem, bate com as duas pernas, tem a frieza dentro da grande área. Eu acho que o Pedro tem um pouquinho de características acima do Richard. Então, esse seria aí mais ou menos aí minha seleção brasileira com os convocados. Essa convocação é para os amistosos contra a seleção de Guiné e a seleção de Senegal, como eu falei. Um jogo vai ser em Barcelona e outro jogo em Portugal. Os dois amistosos serão dia 17 e dia 20 de junho. Eu já pergunto para você, nessa convocação, qual jogador você tiraria, qual jogador não merece estar aí nessa lista e qual jogador você convocaria aí para substituir o jogador pelo qual você tiraria desta convocação. Então, acho aí que a seleção brasileira tem que ter cuidado. E eu sempre falo, gente, com amigos, né? A gente sempre tem até uma história engraçada. Eu comento sempre o seguinte: a seleção brasileira já está na hora de fazer um projeto a longo prazo. Primeiro, a questão do próprio técnico. A seleção brasileira não tem um técnico, Ramon Menezes, teoricamente, é um técnico interino, ele é da base. Então, a seleção, a CBF aí está empurrando essa situação com a barriga. A gente pode até usar um ditado popular, está empurrando com a barriga aí essa situação. A seleção brasileira busca um técnico europeu. Ancelotti é um dos nomes muito cotado. O próprio Jorge Jesus já foi citado. Abel Ferreira, que está no Palmeiras também, foi um dos nomes citados. Mas eu acho aí que a seleção brasileira está perdendo tempo em fazer um planejamento para chegar com força total, não só nos amistosos, como também nas eliminatórias. Falando, gente, em amistosos, eu quero já deixar aqui abrir um parênteses, digamos assim, que a seleção brasileira, por mais que tenha jogadores de alto nível, por mais que nós temos 5 estrelas, por mais que nós somos admirados pelos demais países, mas eu acho que a seleção brasileira, volta a falar em relação ao planejamento, a seleção brasileira deveria fazer amistosos com seleções de nível alto, seleções europeias. A gente pode ver a Inglaterra joga com a Itália, Portugal joga com a Espanha, a Argentina joga contra o Uruguai, enfim, as seleções procuram ali estar jogando com seleções de alto nível, justamente para fazer uma preparação de alto nível, tá? Então, eu já até faço aqui uma campanha. O que vocês acham? O ideal é ou não é a seleção brasileira fazer um projeto e fazer amistoso com seleções realmente de alto nível e seleções europeias? Porque é quase que visível, gente. É quase que visível que esses amistosos são justamente só para gerar, eu acho que receitas, ou então para promover jogadores, vender jogadores, porque, com todo respeito às seleções pelo qual o Brasil vai enfrentar. Senegal, que é isso? Gente, Senegal é para o Brasil ganhar de 4 no primeiro tempo, mais 3 no segundo tempo, com Guiné da mesma forma, para fazer goleada, e a seleção brasileira não consegue fazer, fica aquele amistoso, aquele jogozinho de compadre. Então, acho que já está na hora da seleção brasileira, toda a seleção brasileira, quando eu falo, começa do dirigente, começa do técnico, começa do preparador físico, começa dos próprios jogadores, preparar mesmo a seleção para chegar forte na Copa do Mundo e não fazer os últimos fiascos pelo qual a seleção brasileira fez nas últimas 2 Copas, deixando de chegar até a final e brigar pelo título pelo qual a seleção brasileira merece. Já estamos passando do tempo de conquistar um título mundial.
Então essa foi a convocação da Seleção Brasileira, que saiu neste domingo. Vamos desejar, com todas as turbulências de convocação e da ausência de um técnico definido aí para a Seleção Brasileira, mas a gente vai desejar tudo de bom nos dois amistosos, também tudo de bom para a Seleção Brasileira nas eliminatórias e que o Brasil chegue forte na Copa do Mundo. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva no canal, acione o sininho da notificação. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e, é claro, compartilhe nossos vídeos para chegar a mais pessoas, para ficarem informadas de tudo que acontece no mundo do futebol. Era para ter falado lá no início, não falei. Muito prazer, eu sou o Richard. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, canal Rota da Bola, sempre trazendo muitas informações para vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço a todos, valeu, tchau!